Hoje nós vamos ter a palestra do Rudai. E nós temos sempre alguns avisos para dar, né? Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, a casa abre praticamente todos os dias. Por favor. Praticamente. Então, na segunda-feira, nós temos um trabalho que começa às 20 horas e 15 minutos. Voltado, geralmente são palestras abertas, né? Passe, e do plano espiritual um pouco voltado a problemas físicos. Na terça, mesmo horário, 20 e 15, para aqueles que têm problemas com vícios, com álcool, depressão. Então é um trabalho mais voltado. Na quarta-feira, o nosso trabalho ocorre à tarde, às 14 horas. Trabalho também igual a esse, palestra, passe. E depois do trabalho, há um trabalho fechado de desobsessão, né? Mas aí é um trabalho fechado. Na quinta-feira, às 20h15, temos um outro trabalho igual a esse. Na sexta já tem um trabalho novo também. Não tem ninguém aqui do trabalho de sexta, né? Serra, Dai? Não, né? Mas é um trabalho voltado a problemas drogas, particularmente, né? Então quem tiver algum filho, alguém na família com problema assim, esse é o trabalho da sexta-feira. No sábado, hoje às 17 horas, 17h10, né, começa, trabalho, palestras e passes. Após esse trabalho nós fazemos uma distribuição de alimentos aqui, próximo a Santana. Então quem se interessar, quiser participar também, pode se integrar ao grupo. A gente costuma sair umas 18h30 daqui, todo sábado agora. Domingo, 10 horas da manhã, mais um trabalho também, palestras e passes. E lá em cima ocorre a evangelização infantil. E é isso. Temos um trabalho social, né? Existe um trabalho social aqui na casa que atende 60 famílias e dando cestas básicas mensalmente. E a cada no segundo sábado do mês, na parte da manhã, ocorre as famílias vêm aqui, recebem a cesta, assistem uma palestra também, recebem o passe ali. Então a gente sempre aceita participantes, né, quem quiser se integrar. Também doações de alimentos não perecíveis. E é isso, né? Mais algum aviso? Não? Ah, tá. Então tem um livrinho ali na frente. Presença, quem já assinou, quem não assinou pode assinar na saída, por favor. Ok, então vamos passar a nossa prece inicial. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra. Boa tarde a todos. E assim, mais uma vez, aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos aproveitar esses breves minutos que estaremos juntos para nós prestarmos atenção à palestra, ver o que o plano espiritual nos joga de ideias e, ao mesmo tempo, refletir, né, sobre algumas situações particulares nossas que sabemos existirem e que podemos melhorá-las segundo as oportunidades, segundo a nossa força de vontade. Também convidamos os irmãos internautas, se estiverem nos ouvindo, para participarem, né? E refletirem e saberem que tudo na vida depende do nosso esforço íntimo, próprio, né? Independente de quem nos circunda, como nos situamos na vida profissional, na vida particular, tudo depende da gente, 100%.
Óbvio que haverão pessoas que vão nos ajudar a superar algumas etapas mais complicadas, vão nos dar força, coragem, sustentação, apoio, acima de tudo. Mas a tarefa primeira é nossa. Então, pais vão dar aos filhos a oportunidade de serem melhores, através da educação, através da instrução. Mas os próprios filhos, tão logo atingem uma idade de poderem raciocinar por si mesmos, poderem escolher por si mesmos os caminhos, eles são responsáveis pelos seus atos. Percebam que a vida é um conjunto de circunstâncias e situações, estas presentes e outras no presente que nós projetamos o futuro. E muitas outras que refletimos no passado para podermos compreender melhor o presente e podermos projetar o futuro ou planejar o futuro de uma forma mais satisfatória. O que acontece muitas vezes? Sabemos que os administradores, nas empresas, no governo, são homens responsáveis para planejar, através do presente, com base em dados passados, o futuro. Ok? Isso serve tanto para os administradores, empresas particulares, estatais, né? E para nós mesmos. Porque se nós não prestarmos atenção no que ocorre no dia a dia, nós podemos tropeçar ali na frente. Não é isto? E o tema da tarde vai de encontro, entre aspas, a esse assunto. Renovando Atitudes, né? É o autor, o livro que tem por base, o autor espiritual é o Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E fala sobre aparências, né? Ou seja, algo que primeiramente nos chama a atenção e que queremos dar a melhor aparência para tudo, né? Então, vamos ver o que diz aqui na primeira chamada. Diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e não se cortam cachos de uvas de sarças. Nós vamos encontrar esta orientação lá no capítulo 21º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Então, não se colhem figos de espinheiros e não se cortam cachos de uva sobre sarças. Ou seja, o tema é aparências, né? O que nós podemos deduzir de um tema chamado aparências? O que nos chama a atenção logo de cara? Por exemplo, se estivesse aqui uma pessoa vestida de terno e gravata, né? Uma atitude bastante polida, bastante austera, que impressão vocês fariam dessa pessoa? Se nessa mesma tribuna tivesse uma pessoa vestida de uma forma bastante formal, com farrapos, que impressão teríamos dessa pessoa? Ao andarmos nas ruas, vemos pessoas de todos os tipos, né? Pessoas impecavelmente vestidas, pessoas mal vestidas. E ali nós olhamos primeiro a aparência. E a aparência nos dá já um feedback, um retorno, né, daquilo que elas são. Então, para algumas pessoas, a aparência está em primeiro plano, é tudo para elas. E o julgamento é feito em cima disso, da primeira imagem que teve da pessoa, da primeira impressão. Está correto? Para algumas pessoas, sim, está correto. Para outras, é preciso prestar mais atenção, refletir maduramente sobre isso. Se olhássemos no espelho, ou ao olharmos no espelho, vemos a nossa figura. Que imagem temos da nossa figura? Uma pessoa bonita, né? Bela, cheia de bons costumes, né? Inteligente, culta, polida, educada. Não é isso que nós vemos no espelho? Sim, né? É isso que nós vemos no espelho. Ou não? Por que a dúvida, né? Agora, o espelho, ele projeta para nós a nossa imagem interior, o que somos realmente. Que emoções perpassam em nosso íntimo? Né? O espelho consegue nos dar esta resposta, nos dar esta condição de perceber? O que fazemos então para perceber quem somos? Analisando o quê? O nosso próprio comportamento. Diante de determinada circunstância, nós agimos assim ou assado, né? Ou seja, calmo ou agitado, tranquilo, sereno ou completamente revoltado,
Percebam que o nosso íntimo circulam emoções, e essas emoções já nos mostram quem somos ou qual o grau de maturidade que temos na vida atual, né, e o que podemos melhorar bastante. Não é isso? Complicado, né? Então o autor fala sobre as emoções, ele fala sobre o nosso personalismo, nós vestirmos máscaras para melhor nos aparentar, apresentar ao nosso semelhante, causando-lhes grande impressão, a melhor possível sobre nós, mas escondendo de nós quem realmente somos, aquilo que queremos, aquilo que planejamos, aquilo que objetivamos. Então o homem ávido pelo poder, ele vai, assim, disfarçar essa sua ambição de dominação. E ele vai mostrar para as pessoas à sua volta, segundo o ambiente que ele se colocou para conquistar esse poder, ele trará uma educação, um verniz, né, que vai nos enganar se não tivermos atento às suas intenções. Não é isso? Por exemplo, teatro. Todo mundo já ouviu falar teatro, já frequenta teatro, né, gosta de teatro, já leu sobre o assunto e sabe que o teatro nada mais é que uma representação de personagem, de uma história através de personagens, né? Então, a palavra máscara, personagem, personalidade vem do teatro, né? Teatro vem da palavra Deus também, né? Tel, né? Teatro, tel, vem da palavra de Deus, palavra Deus. E também aquilo que ficou para trás, ou seja, é uma representação talvez de uma situação passada, né? Óbvio, né? Então fazemos teatro no nosso dia a dia. Quem de nós não faz aquelas famosas cenas, aquelas situações que nós queremos chantagear, chamar a atenção para determinado assunto, e nós nos munimos de algumas ardilosidades, né, algumas manhas para, né, mostrar aquilo que, ou não mostrar não, mostrar quem somos naquele momento para conquistar os objetivos que pretendemos. Tudo isso é para nós refletirmos, não é para vocês ficarem assustados, não é para refletir, entender e perceber quem somos realmente. Porque a psicologia, através das suas técnicas, dos seus métodos, ele vai buscar realmente dar para o sujeito informações para que ele possa se compreender. E desta compreensão, ele busca sair, né, daquele estado mais triste, oprimido, depressivo, para uma situação mais viva, mais lúcida, mais real possível. Ao ir no cinema, na televisão, nós vemos uma quantidade de personagens, atores, né, que representam uma situação que não corresponde à realidade. Nós vemos na música uma situação também muito parecida, situações que não representam a realidade. Então, modelarmos segundo essas criaturas ou esses representantes das artes, né, cair em erro também, porque aquilo não é a realidade. A realidade é essa que nós vivemos. A dor, o sofrimento, a fome, o frio, a instrução, a falta dela, né? Enfim, a busca ou a fuga de Deus para não sentir-se pequeno demais diante das suas fraquezas e dos seus vícios, né? Então a vida é isso que está desse conhecimento, que posicionar e sair em busca daquilo que nos falta para nos melhorarmos. Da mesma forma que nós saímos em busca das situações materiais que nos faltam para termos uma vida próspera, deveríamos fazer o mesmo para a vida moral e espiritual. Moral nossa, aqui na Terra. Espiritual, enquanto já na espiritualidade ou voltando para ela, né? Então, se eu sinto raiva, se eu sinto ódio, não adianta eu esconder, e não adianta eu ter uma atitude hipócrita, porque mais dia, menos dias, eu me trairei nessa minha situação. Se eu auxilio o próximo, mas apenas visando mostrar que eu sou benévolo, um dia as pessoas perceberão que não é bem assim. Porque tudo na vida que nós fazemos, que não é verdadeiro, que não é puro, que não é a intenção mais solidária, a gente se trai, né? A gente mostra quem somos verdadeiros, quem somos realmente. É aí que está o erro. É aí que Jesus criticava os representantes
né, os representantes judeus, do povo judeu, os sacerdotes, né, entre eles fariseus e saduceus, porque eles eram hipócritas, vestiam de uma aparência de pureza e não tinha essa pureza no coração. Não tinha essa intenção boa e benévola nos seus atos. E sim, era tudo simulação. Para poder ter poder, riqueza, dominação também. Percebam? As nossas emoções, elas sempre vão existir. É um conjunto que brota no nosso íntimo e se aflora. E depende de nós perceber esse fluxo energético e dar-lhe uma direção. Essa direção é que nós temos que, de uma tal forma, a minimizar os seus impactos ou ampliar. Quando é positivo, de que forma? Um homem sente raiva, a sua irritação é tamanha que ele começa a agredir os semelhantes à sua frente. Percebendo em si que ele é agressivo, colérico, ele tem que se esforçar para controlar esse fluxo de energia. Essa mesma energia a serviço do... Não é? Tímido, pusilânime, o que ele tem que fazer? As suas energias são fracas, bastante atenuadas, e ele quer realizar coisas e não consegue. O que ele tem que pegar? Ele tem que trabalhar suas energias mais ainda fracas, débeis, em coisas que ele se sente capaz e ampliá-las. Não é? Nós falamos do amor nessa semana, né? A questão da energia do amor. O amor é uma energia, é algo que está latente em nós, se desenvolve gradativamente pelas experiências na nossa vida, e ela tem também uma capacidade poderosa. Alguns oprimir o seu semelhante, né, através do ciúme, outras manifestações, através do apego, e tem pessoas que pegam essa mesma energia, esse sentimento já ainda não puro, né, e trabalha auxiliando o semelhante. Percebam a diferença? Um é tão apegado, tão egoísta, que ele apenas envolve o objeto do seu amor. Não vamos falar a pessoa, vamos falar apenas o objeto. O outro é tão que ele realmente ama e estende de uma tal forma que atinge as pessoas que ele não conhece nessa existência, mas podendo ter conhecido em outras existências e podendo fazer amigos na existência. Questão de pela educação que adquirimos na cultura, nós somos educados, somos comportados. Essa característica de dar para nós a condição de relacionar com o seu semelhante, tratando ele com respeito e justiça. Isso devemos fazer, óbvio, né? É nossa obrigação. Mas já que é uma obrigação fazer isso, vamos fazer com mais... Não é? Não é tão difícil assim, ou é? O que você acha, Paulo? É. Difícil nós não realizamos, né? Não é impossível. Percebeu? A São do Pai Nosso pede para a gente, né, orai e vigiai. Né? Vamos criar ações, aquelas que nós sabemos que podem fugir do nosso controle, vamos orar. Ou seja, vamos ligar o pensamento a Deus, a Jesus, e pedir a eles, né, a energia ou a contenção desses nossos impulsos, né? Percebam? Mudando o foco um pouquinho. Deus, quando nos criou, óbvio que Ele criou e o jogou, segundo alguns, jogou o molde fora, para que sejamos exclusivos. Mas Deus criou os seus filhos, né, as suas criaturas, simples e iguais, por tudo aprender e por tudo adquirir. Certo?
Todos somos criados da mesma forma por Deus. Quando? Nem os espíritos sabem, os espíritos têm conhecimento disso, né? Deus, tendo nos criado, Ele colocou em nós o quê? A sua marca. Né? Qual é a sua marca? Ou seja, acreditamos que seja o amor, uma das suas marcas principais, se não a primeira. Tendo colocado em nós, na criação, o amor, mas Ele, muito sábio, muito inteligente, Ele fez com que esse sentimento ficasse adormecido, latente. E da criação, e dia fosse sendo desenvolvida gradativamente. De tal forma que aqui, para compreender um pouco mais essa energia chamada amor, que está gravada em nosso íntimo, que às vezes foge ao nosso controle. Nós tendemos mais ao bem ou ao mal, não às vezes. É aquilo que queremos satisfazer os nossos sentimentos. Mas Deus criou todas as criaturas. A vida do seu semelhante, egoisticamente ou friamente, também é criada por Deus. O seu espírito foi criado por Deus. Agora vem a pergunta. No íntimo desse homem, cheio de ódio, de raiva, ou de faltando desenvolver mais o amor fraterno, às vezes uma aparência bom, nós sabemos que os psicólogos, você não consegue distinguir de uma pessoa comum, né? Uma pessoa normal, né? Não tem nenhum traço aparente que os distingua, a não ser os seus frutos, né? Como filhos de Deus, eles que eles, tendo as mesmas oportunidades que muitos outros filhos de Deus, não souberam, né, dar a devida atenção, ou não conseguiram compreender ainda. E os homens bons, que já entenderam de alguma forma as leis de Deus, e que trabalham já em sintonia com essas leis, todos filhos de Deus, todos com aquele sentimento gravado em seu coração desde o momento que recebeu a sua marca. Agora a pergunta: por que Deus não tem pressa e esses homens continuam, né, praticando as suas barbaridades? Né? As suas emoções totalmente descontroladas, os seus objetivos totalmente cegos ou apenas para satisfazer o seu imediatismo. Por quê que Deus permite tudo isso? Pararam para pensar? Sendo também filho de Deus, né, filhos de Deus, ele sabe perfeitamente que está no coração. Né? Que para nós podemos não ter nessa encarnação, nessa existência, conhecimento disso. Mas não vamos ter pressa, porque ele de espírito puro assim como nós também atingiremos esse nível, esse grau de pureza. Percebam? É difícil de compreender. Por que Jesus, né? Aí nós entendemos a missão de Jesus. Ele não estava preocupado se havia alimento para ingerir, agasalho para cobrir o corpo, né? Se aquele era plebeu, ele não estava preocupado com isso. Preocupado com aqueles que pediam o auxílio, queriam, ou seja, perceberam a fraqueza, o seu descontrole emocional, o seu egoísmo emocional, reconhecidos disso, um contato daquele magnetismo maior, aquela energia maior, aquele amor maior, eles queriam dar a esse, né, Jesus dava uma atenção especial.
não esquecendo dos demais, mas aguardava pacientemente que os demais dissem se despertar. Percebam? Bom, entende as leis de Deus, e o homem mau que não entende, todos são filhos de Deus. E as experiências na matéria, ao contato com esse choque, esses atritos possam despertá-lo para o bem. Percebam? E não adianta encarcerá-lo. Podemos encarcerar, que talvez até o... Né? Determina que retire esses homens da rua para que eles possam ser encarcerados. Humana, refletir. Mas é um mundo de provas e expiações, os interesses dos legisladores e daqueles que os representam ainda não é o amor puro, né? Assim como nós ainda não temos amor puro, e eles ainda permitem que esse tipo de coisa ocorram. E contribuem para que esses homens sejam mais revoltados, né? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala do amor ao criminoso, que nós devemos ser indulgentes e perdoá-los também, por quê? O espírito que cometeu aquela atrocidade, encarnado, né? Cometeu aquela atrocidade, nós ceifamos-lhe a vida e ele num estado de raiva, de cólera muito grande, o mesmo descontrole emocional, mas ainda possível. A obsessão é um dos escolhas da humanidade, né? Ou seja, esses crimes que ocorrem brutais, na sua maioria, com certeza, é falta de amor ao próximo, mas na sua maioria está associado aquele que comete com outros verdugos espirituais, homens que desencarnaram para a comunidade. Então matamos o corpo e o espírito, né? Continua da mesma forma. Os mortais, diante de uma como proceder? Cada um tem uma fórmula, né? Cada um tem uma regrinha de bolso e fala e tira, não. Pena de morte. Aí vai ficar na mesma situação. O outro fala, prisão perpétua. Pelo menos diminuiria a quantidade de situações, de crimes, né? A falta de insegurança. O outros fala, não, vamos algemá-los todos e levá-los para uma ilha deserta, e nessa ilha deserta deixá-los lá soltos, né? A Ilha das Cobras, né? Aqui no Brasil, né? Resolveria isso aí? Uma situação dessa. Amar o próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Esses crimes bárbaros, frios, hediondos. Difícil, né, ter a resposta, né? Mas tem uma fórmula que resolve tudo isso. Não é uma fórmula minha, mas sim a educação. A educação desde o berço, né? Quando os pais recebem os seus filhos, ele tem condição de dar uma educação para torná-los homens de bem. Homens de bem se tornarão adultos justos. Adultos justos retornarão à pátria espiritual como espíritos justos, reencarnando para parte daquela população de homens bons e justos. Mas numa existência, é possível fazer isso? O que vocês acham? Uma existência, o começo. Eles entenderem que somente a união, o amor, contribui mais confortáveis, mais felizes,
e em seus corações a esperança de mundos melhores ou de felicidade. Aí percebemos que é peculiar e particular. Que a felicidade é produto de trabalho, esforço. Não acontece. Aí os nossos companheiros que irão lá fazer do lanche. Aqueles homens que estão ali escolheram um caminho. Mesmo que transitório, temporário, eles escolheram um caminho. Mas, óbvio, né? As razões não nos compete aqui elas e nem julgar as escolhas que fizeram. Mas tenho certeza de uma coisa. Muitos deles são espíritos que em vidas passadas eles tinham uma situação material muito melhorada e desperdiçaram essa oportunidade. E nesta vida eles de alguma forma escolheram passar por isso para entender que junto com a opulência há também a escassez, né? Junto com o amor há ainda a falta do amor. Ou seja, são todas energias que ele precisará compreender e desenvolver. Alguns escolheram porque estarem deprimidos com a vida, insatisfeitos, frustrados, né? Sentindo-se ingratos com a família, com o seu afeto mais próximo, preferiram esse tipo de coisa. Ou outros são portadores de moléstias mentais que a família abandonou, né? A família, né, paciência para abraçar e ajudar esses companheiros, eles simplesmente abandonaram nas ruas. E o trabalho que é feito, mesmo que uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez ao ano, que leva ao auxílio, ao alívio a essas pessoas, é levado em conta, é uma forma de manifestar o amor ao próximo, já despertando em si também um amor, né, solidário, fraterno. Veja como Deus, ele dá às suas criaturas os meios dele auxiliar a ele mesmo, né? Ou seja, Deus dá aos homens as oportunidades para que eles, ajudando, possam perceber em si o que ele é, o que ele significa, o que ele representa para si e para o seu próximo também. Percebam? Então, só as aparências que nós temos aqui na matéria, é óbvio que é normal a pessoa querer se vestir melhor, né? Ter a barba feita, os cabelos alinhados, né? O conforto material que é justo, mas não podemos esquecer que isso é apenas um meio, né? Apenas um momento, uma fase da nossa vida, que nós devemos, além disso, cultivar, né, a beleza interior, os valores interiores, que são mais difíceis de desenvolvê-los do que você conquistar qualquer título acadêmico, né? Qualquer posição, seja na carreira pública ou na privada. Porque na carreira pública e privada, basta um curso ser o melhor numa entrevista, e lógico, embasado muitas vezes na prática, que você consegue controle. Temos uma outra passagem também que fala sobre os falsos profetas, né? Já leram? Os falsos cristos, os falsos profetas, que serão muito comuns nos tempos que nós estamos vivendo. O que significa isso? Imagina esse livro aqui escrito por Hamed, né? Um espírito que está lá preocupado em esclarecimentos para os homens perceberem a importância que eles são e têm, né? E cultivar os valores, valores espirituais, morais, e entre
palavras, ele esse espírito bom nas entre tivesse bom, através das suas comunicações orais, eles estimulam, incitam uns contra os outros. Partidarismo cria o isolamento ou incita. Jesus recomenda que nós, através de João, né, comunicações espíritas, como eu falo espírita, eu falando cunho listas, né? E nas comunicações dos homens, aquilo que nos promove para o bem e aquilo que nos convida à prática do egoísmo. Então os falsos cristos, os profetas, são esses que têm da bondade, mas nas suas entrelinhas eles mostram quem é. Né? E no meio tem bastante nas comunidades. Aí pergunta-se, mas por que a espiritualidade deixa que esses espíritos comunicam e passando essas mensagens assim, que me convida ao partidarismo, ao egoísmo dentro das casas, das igrejas, das assembleias que falam em Deus, falam em Cristo, né? Para que os homens aprendam a distinguir o bem do mal também, para que eles prestem atenção nos frutos, se eles são bons ou não, né? Não é isso o assunto principal aqui, se provém de boa árvore ou de má árvore. Então, essas coisas sempre existir para prestarmos atenção aonde está. Perceber aonde chegar. A quem você dirige o bem, aquele a quem você dirige o bem, ele quer aceitar. Aceitar a sua ajuda. Né? Meio contraditório, mas é assim mesmo. De Jesus e mesmo as obras do Espiritismo, vamos perceber que quantas situações existem que as criaturas se aproximavam de Jesus para pegá-lo em contradição. E para nós encerrarmos, vamos citar uma passagem, né, que tem lá no livro Nosso Lar. Quem leu o livro Nosso Lar? Não o filme, o livro. Né, porque o filme é baseado nas obras de Chico Xavier, né, Nosso Lar e obras de Chico Xavier. O livro Nosso Lar, lembram? Aproximou-se do paredão lá, que faz a separação da cidade espiritual, né, uma senhora e aqueles tarefeiros de Nosso Lar, preocupados em ajudá-la, foi para poder auxiliar. E André Luiz estava próximo, né, para aprender a lição. Chegando ali, aquela senhora pediu ajuda, pediu guarida àquela instituição, né, àquela cidade. E mais o mentor espiritual, né, com aqueles olhos, percebeu que naquela criatura havia vários pontos negros no seu corpo espiritual. Aí ele pede que André Luiz preste mais atenção nesses pontos negros. Cada ponto negro era um aborto que aquela médica obstetra fazia enquanto viva, movida pelo dinheiro. Percebam? E quando foi-lhe negada a entrada em Nosso Lar, porque a presença dela dentro da cidade perturbaria o ambiente, a harmonia daquele ambiente, ela, né, viu o seu rosário de palavrões, impropérios, e saiu desarvorada, né? Então,
Isso que ela percebeu que não seria aceita, porque as tinham que ela ali estivesse, e ela saiu, né, mostrando quem ela realmente era. E André Luiz foi orientado, observem o corpo espiritual. Com certeza, se aquela mulher quisesse uma ajuda realmente, poderia até ver as marcas, né, negras em seu corpo espiritual, mas algo no seu corpo espiritual denunciaria já a intenção de receber ajuda e querer já se modificar, né? Percebam? Não basta a aparência da bondade, é preciso que a bondade esteja em nossos corações e que ela faça parte, né, de nossos atos, pensamentos e palavras. Para as perguntas, né? Ou comentários. Se vocês quiserem fazer, aproveitar o Dai aqui. É só levantar a mão que... É. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário sobre palestras, aparências? Thalita? Pessoal, a gente está numa... Apesar de eu ter falado, mas com certeza vocês têm ideias, né? Tem até exemplos para citar. Fique à vontade, não tem vergonha. Eu, quando estou fazendo um curso, eu fico lá no fundo quietinho, prestando muita atenção também. Eu não falo nada. Bom, se não há dúvidas... o pessoal entendeu tudo. Foi bom. Foi bem explicado. Então vamos passar as... Vamos seguir. Obrigado, então. Vou passar as vibrações.